Nós vamos hoje falar sobre Jesus. Falar sobre o Filho unigênito de Deus não é fácil, pois ao me olhar no espelho, vejo quantas imperfeições, faltas, erros, maus hábitos é da natureza humana. Mas Jesus é o exemplo perfeito de um ser humano que passou pela terra apenas 33 anos. Demonstrou neste tempo a sua humanidade, serenidade, amor, bondade, paz, perdão. Jesus foi o modelo da perfeição, guia da humanidade. Um ser de luz, nos ensinou o caminho, a seguir o caminho de volta ao Pai. Com atitudes simples, demonstrou como fazer a caridade, sem ostentação. Exercer a caridade moral, a mais difícil de ser praticada, pois somos egoístas, orgulhosos, queremos que as pessoas sejam como queremos e muitas vezes não as aceitamos como são. Então, meus amados irmãos, nesse pequeno parágrafo, Jesus veio à Terra por 33 anos. Nós vamos falar muitas vezes aqui do perdão, da caridade, da bondade, do desprendimento material, igual dessa lição do Evangelho que caiu aqui, o desprendimento material. Nós somos seres espirituais vivendo momentaneamente em um corpo material. O que daqui vamos levar? O que fizemos de bem? O que fizermos essa caridade moral de suportar as pessoas ou aceitar as pessoas como elas são e não como nós gostaríamos que elas fossem, nos impondo a nossa opinião. Então nós temos que ter essa serenidade, essa prudência. E quando eu, por exemplo, quando eu me vejo no espelho, eu leio sobre a vida de Jesus, então, como pequeno eu sou, e não levar, não fazer, ter as atitudes que ele tem. Eu vou repetir várias vezes esta frase. Deus está em cada um de nós. Jesus está em cada um de nós. Vocês vão ver por quê. Porque as oportunidades que nós temos de fazer o bem, muitas vezes nós deixamos. Esquecemos de ajudar um semelhante. Esquecemos de fazer o bem a um semelhante. Uma pessoa que nos pede um prato de comida, não, vai embora, não tem nada aqui não, tchau. É uma oportunidade que perdemos. É quando está no sinaleiro, uma pessoa chega, me dá um dinheiro aí. Ah, isso vai comprar droga, nós estamos julgando. Eu sempre, quando o meu coração toca, eu dou. Mas tem que alguém dizer, opa, peraí, eu tenho que ajudar. Aí eu ajudo. Ah, o problema é da pessoa. Eu tive uma intenção. O que ele vai fazer, problema é dele. Eu não posso julgar. Assim falava Jesus. Jesus está em cada um de nós. Das nossas atitudes, das nossas ações, da paciência, da tolerância, da prudência, da prática diária do perdão, de combater o ódio, os vícios da maledicência, aceitá-las como são e com paciência. Isto é caridade moral. Jesus, com suas sábias parábolas,
nos ensina como buscar a nossa melhora interior, moral e espiritual. Pois, como eu disse, somos seres espirituais vivendo temporariamente em um corpo material. Mas eu separei aqui 11 parábolas que eu achei muito importante, que Jesus disse. Parábola do semeador. Nesta parábola, Jesus mostra às pessoas que têm fé em Deus e acreditam nele somente, em pessoas que têm o coração puro e fértil, que vai produzir frutos saudáveis e sadios. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não vai produzir bons frutos. Cada um de nós tem a sua escolha, cada um de nós tem as sementes. A escolha é livre, a colheita é obrigatória. Então, se nós plantarmos joio, vamos colher joio. Se plantarmos trigo, vamos colher trigo. Então, nós precisamos de mudar os nossos sentimentos, sentimentos puros de amor, de bondade, de caridade, não de arrogância, de prepotência, de maldade, de vingança. Jesus não é vingativo, Jesus não é maldoso, Jesus não é perseguidor. Jesus nos educa. Como? Através dos sofrimentos, através das provas e expiações pelas quais passamos. A parábola do bom samaritano, o amor ao próximo, independente de religião, raça, cor. O samaritano socorreu o irmão em dores e sofrimentos, tendo a gratidão de Deus. Ele viu, passou um sacerdote, o camarada tinha sido assaltado, machucado, ele olhou aquilo e passou do outro lado da rua. Passou o outro, que era o levita, olhou, nada fez. E o samaritano passou, foi tocado de compaixão por aquele irmão que estava sentindo dores e machucado, cuidou dele, levou-o até uma hospedaria, deu 2 dinheiros para o dono da hospedaria e disse: Senhor, quando no meu retorno eu passarei aqui, se o senhor tiver gasto mais, eu pagarei, completarei o pagamento, dê a ele toda a assistência que ele necessita e precisa. Esse é o verdadeiro Filho de Deus. Esse fez a vontade que Deus e de Jesus nos ensina. Isso é uma caridade verdadeira, com desprendimento, sem querer se exaltar, enaltecer, com amor e por amor ao semelhante. A parábola da ovelha perdida revela o amor incondicional de Deus pelos pecadores, celebrando alegria no céu quando alguém se arrepende e corrige seus erros, imperfeições e maus hábitos. São aqueles irmãos que passam pelos vários estágios aqui na Terra de sofrimento, o cárcere, às vezes as drogas, o ato de roubar, e de repente ele se arrepende e não tem aquelas atitudes mais, aí ele é abençoado por Deus e Deus o recebe de braços abertos assim que ele entra no plano espiritual. É aquela ovelha que estava desgarrada do rebanho e de repente ela se recupera e volta aos braços de nosso Senhor Jesus.
O filho pródigo, nesta parábola, demonstra a amplitude e a necessidade do perdão incondicional de Deus para com seus amados filhos, mesmo quando seguem caminhos adversos. Qual pai que não quer, que não ama o filho, por um descaminho qualquer, deixa de seguir aquele caminho que ele sempre quis e que ele fosse direcionado naquela caminhada, naquela perfeição que o pai desejava, ele desviou daquele caminho reto e foi para o caminho da perdição. E logo, quando esse filho arrepende e volta para casa, o pai o recebe de braços abertos, perdoando-o também, como Deus assim nos perdoa. A pérola de grande valor é uma outra parábola interessante. Jesus nos ensina que nada temos. Somos usufrutuários. Devemos então renunciar ao materialismo, combater o orgulho, o egoísmo, a arrogância, pois tem beleza até um dia que a vida te silencia. Então, nos preparar para a verdadeira vida na espiritualidade. Todos nós nos preocupamos em ter. Muitas vezes perdemos noite de sono. Aquele terreno eu gostaria de comprar, aquela casa, aquela coisa. Não, eu vou comprar. E perde noite de sono. Não, eu não posso perder, o negócio é muito bom. Daqui a tantos anos eu vou vender aquilo ali, vou ganhar muito mais e tal, o meu investimento vai ser muito melhor e tal. Para quê? Perder tempo querendo ter, esquecendo de ser? Não vale a pena. A vida é breve. Jesus nos ensina nesta parábola que o materialismo, o apego às coisas materiais, que nós vimos aqui no Evangelho, isso é ilusório. Tudo passa. Nós precisamos de melhorar os nossos sentimentos, melhorar espiritualmente como seres humanos. A parábola do fariseu e o publicano. Deus valoriza aqueles que têm o coração humilde e arrependido, ao contrário dos arrogantes e prepotentes. O publicano reconheceu seus erros e imperfeições e pediu humildemente perdão a Deus. Deus nos perdoa, desde que sejamos sinceros ao pedir o perdão e corrigir as faltas, corrigir os erros. Se nós conseguimos corrigir os erros, as faltas, Deus nos perdoa. Deus não é vingativo. Deus não é perseguidor. Deus é amor. Parábola dos talentos. Jesus nos ensina como sermos responsáveis pelos bens a nós emprestados. Ensina a fidelidade nas pequenas como nas grandes coisas. Opa. Caiu aqui, ó. Nas pequenas como nas grandes coisas. Caiu aqui. Desculpa. Não, começou não. Então, aquele camarada que pegou um talento, escondeu dentro da terra, o outro que pegou 2 talentos, trabalhou, ganhou 4, o outro que ganhou 3, trabalhou, trouxe mais 3. Deus nos empresta a minha inteligência, o dom de fazer uma cirurgia de catarata, de fazer um cego enxergar, de fazer uma cirurgia de estrabismo e corrigir o olho torto da pessoa.
de fazer outros tipos de cirurgia nos olhos. Deus me deu esse talento, mas não foi para eu ter uma montanha de dinheiro. É para quê? Para eu poder fazer o bem, para eu poder auxiliar, para eu poder beneficiar os meus irmãos. Assim, esta moeda que Jesus nos pede chama-se amor. A moeda que nos tem valor chama-se amor. E no plano espiritual, quando nós lá chegarmos, sois ricos de amor que trouxeste da terra. Eras rico ou operário? A sua posição não me interessa. O que interessa é o que fizeste de bem, o que ajudaste, em que auxiliaste, o que fizeste de bom ao semelhante. O rico e o Lázaro. Vou voltar aqui na parábola dos talentos um segundinho. Às vezes, um grande empresário começa a trabalhar numa pequena empresa, num pequeno coisinha ali, um negócio pequeno, e vai crescendo, e vai crescendo. E ele dá muitos empregos. Ele ajuda as pessoas. Ele soube distribuir aquele empréstimo que Deus lhe concedeu. Não é aquela pessoa sovina, aquela pessoa que quer somente o seu bem para si, aquela pessoa que não divide o muito que tem com o semelhante. Esse é pobre espiritualmente. O rico e o Lázaro. Jesus nos chama atenção sobre as consequências de nossas atitudes egoístas, em não nos preocuparmos, em ajudar aos semelhantes. Lembra a realidade do julgamento que será feito após a morte física. Lázaro era um pobre que estava na porta de um cidadão que era rico. E Lázaro mendigava aquelas migalhas que eram jogadas no lixo da casa do rico. E o rico não as dava para ele. O pobre morreu e o rico também morreu. Só que o rico estava numa posição muito inferior ao do pobre, que era o Lázaro. E o rico disse: Lázaro, molhe o seu dedo na água para me refrescar a minha língua, porque eu sofro tormentos extremos nesta chama. Ajuda-me. Aí Lázaro disse: infelizmente eu não posso ajudá-lo, porque é uma diferença muito grande de onde eu estou e você está lá embaixo, eu estou aqui. Eu não posso passar daqui para aí, nem você daqui onde está para cá. Então ele plantou para colher. E aí é que nós vamos nos envergonharmos quando chegarmos no plano espiritual. Porque nós temos atitudes egoístas, somos orgulhosos, somos avarentos, julgamos, está errado, não podemos fazer isso. O joio e o trigo. Nesta parábola, Jesus nos ensina a existência do bem e do mal, com os olhos com os quais convivemos. Deus, em seu julgamento, fará a separação dos justos e ímpios. Os justos vão para a sua direita, entrarão pela porta estreita, e os ímpios pela porta larga da perdição, da avareza, da luxúria, da indiferença, do egoísmo, do orgulho. Então, nós devemos procurar lutar para nós entrarmos pela porta estreita. Porque a porta da perdição é larga, e os caminhos que a ela nos leva é muito fácil. Nós precisamos corrigir esses hábitos enquanto aqui estamos.
A 10ª parábola chama as 10 virgens. Nesta parábola, Jesus enfatiza a importância de estarmos preparados espiritualmente para a sua segunda vinda à terra. Nos mostra o caminho a seguir da sabedoria, renúncia, amor, vivendo como verdadeiros cristãos. Assim vamos nos aproximar mais de Deus. Deus está em cada um de nós. Presta atenção. Porque nós devemos nos preparar espiritualmente para adentrarmos ao plano espiritual. Aqui é uma passagem. As coisas materiais nos fascinam. Mas para quê? São empréstimos que recebemos. Nós temos que procurar ser e não ter. Sermos humanos, sermos humildes, sermos honestos. Praticar a caridade moral. A caridade material é muito fácil de ser feita, mas a moral é difícil. E a parábola do festim de núpcias. Jesus nos convida para o reino de Deus, onde a paz e a harmonia existem, onde a moeda circulante é o amor. Eu disse, a moeda circulante no plano espiritual é o amor. Sois ricos de amor? O doutor Bezerra de Menezes, por exemplo, ele era rico de amor. Tirou o anel dele e deu para uma pessoa comprar o remédio para dar ao filho, porque ele não tinha mais dinheiro no bolso. Quem que faz isso? Isso é uma renúncia. Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Procuremos nos preparar espiritualmente para entrarmos no reino de Deus, sendo um dos escolhidos por Ele. Então, a parábola do festim de núpcias, Jesus compara a nossa vida aqui na Terra a uma festa, a uma alegoria, em que algumas pessoas tinham sido convidadas, mas elas não foram à festa. Então Jesus aquele rei chamou as pessoas para irem para lá. E somente as pessoas boas é que foram. Então nós precisamos prestar bastante atenção no que Jesus fala por parábolas. São mais de 40 parábolas que ele nos fala. Então, vamos voltar aqui. Nós somos, então, usufrutuários dos bens emprestados por Deus. Então, com sabedoria, vamos combater em nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade doentia, o materialismo que nos afastam de Jesus. Muitas vezes somos arrogantes e, para tal, necessitamos renunciar aos mais nocivos impulsos do ego. Nós precisamos de renunciar aos mais nocivos impulsos do ego, meus amados irmãos, porque nós somos pessoas que pensamos, eu sou fulano de tal, você sabe com quem você está falando? Para que isso? Jesus, em sua breve passagem pela terra, através de sua humildade e simplicidade, nos consola e nos ensina como contornar as adversidades que a vida nos impõe e seguirmos adiante. Viver de maneira simples, com amor, dedicar a vida procurando beneficiar o próximo, tendo em mente que a vossa mão esquerda não saiba o que fez a direita.
E muitas vezes a gente faz alguma coisa para ajudar um semelhante, a gente quer que aquela pessoa, não, esse aqui é um beneficiário, esse aqui fez isso, quer dizer, nós não tem valor. Se você faz, você tem que esperar a gratidão de Deus e não querer a gratidão das pessoas. A gratidão tem que vir de Jesus, de nosso Senhor Jesus, Filho de Deus. E com sentimentos puros e verdadeiros, praticar a caridade, perdoar sempre, não colecionar mágoas, são fundamentos básicos da moral cristã e da doutrina espírita. Jesus é humildade. Veio à Terra nos ensinar a servir e não ser servido. Amar sem querer reconhecimento, com desprendimento. Todos nós, quando a gente faz alguma coisa para alguém, olha, muito obrigado, a pessoa nem falou nada comigo. Não precisa de falar. Eu, particularmente, eu quero a gratidão de Deus pelas minhas atitudes, meus atos. Não quero a gratidão das pessoas. Eu quero ser rico diante de Deus, não aqui. Isso aqui é ilusão. É passageiro. Com desprendimento. Querer a gratidão apenas do nosso Pai maior, Deus. Jesus disse: façam por onde melhorar-se moral e espiritualmente. Combatam a hipocrisia, a maledicência, a mentira, a indiferença, o egoísmo, o orgulho. Isso é importante para nós. Vamos ler isso aqui de novo. Façam por onde melhorar-se moral e espiritualmente. Combatam a hipocrisia, a maledicência, a mentira, a indiferença, o egoísmo, o orgulho. O livro do Evangelho nos dá o caminho para buscarmos nossa reforma íntima. Jesus é o modelo de guia da humanidade, Filho de Deus de pureza inigualável, desprovido de sentimentos de orgulho e vaidade, humildade pura e simples. Jesus nos ensinou a falar com sabedoria para termos boas respostas e também termos pureza de sentimentos e afabilidade e amor nas decisões que tomamos. Chico Xavier enfatiza que Jesus é a demonstração da regeneração do amor e da caridade. Jesus é a demonstração do amor e da caridade. Nós somos, cada um de nós, Jesus está em cada um de nós. Nós somos isto, a representação do amor e da caridade. Mas nós falamos isso aqui. Quando chega ali fora, a gente julga, a gente fala uma coisa, a gente faz atitudes diferentes lá fora. Mas aí é que está, nós temos que ter uma conduta séria. Lembra também a presença de Jesus na vida das pessoas que permanece vivo na memória e no coração humano. Muitas vezes, após serem atendidos, quando suplicam a ajuda de Jesus, diante de sofrimento, angústias, dores, decepções, desilusões, se nós fizermos um pedido com sinceridade, com fé e amor, Jesus sempre nos atende. Ele não nos falta o seu amor. Eu, particularmente, nunca na minha vida coloquei um pratinho de arroz para o pardal comer na minha casa. E, no entanto, nunca faltou alimento para o pardal.
Quem que vai levar o alimento para o pardal? Jesus. Sabermos que se tivermos fé em nosso Mestre Jesus e orarmos com sinceridade, nossas súplicas são sempre atendidas. Jesus é um Espírito puro, está sempre presente em nossas vidas, nos dando puxões de orelha, nos chamando a atenção para renovarmos nossas atitudes e que com fé em suas ações, que são sempre para o nosso bem e a nossa reforma íntima. Jesus é a representação pura do amor, do desprendimento, do perdão. Jesus foi o criador do nosso planeta e com outros espíritos superiores foram responsáveis pela organização e a direção das encarnações dos humanos. Eu já falei aquela viagem chamada vida, em que nós nos preparamos no plano espiritual para encarnar. É como eu, por exemplo, para eu ser médico, eu estudei no jardim, no grupo, no colégio, no ginásio, no colégio, no colegial, depois na faculdade, fui na residência, nos cursos de aperfeiçoamento e etc., até eu chegar onde eu cheguei. Nós, no plano espiritual, passamos por tudo isso. Agora você está pronto para encarnar? Você está disposto a enfrentar tal e tal prova? Nós falamos isso da outra vez. Jesus não era espírita, mas para a doutrina espírita representa a perfeição moral. É um espírito elevado. Jesus, antes de vir à Terra, passou por planos espirituais muito superiores ao da Terra, atingindo assim a sua evolução suprema, tornando-se a evolução plena da humanidade. E muitos autores falam sobre várias encarnações de Jesus aqui na Terra, mas não é assim. Jesus se preparou para vir à Terra em planetas muito superiores, onde o seu espírito se purificou e estava pronto para vir à Terra e trazer seus nobres ensinamentos. E Jesus está sendo preparado novamente num plano muito superior ao nosso para voltar à Terra. Vai ser depois de 2052, quando vai haver a Terra, vai ser um planeta de regeneração, em que não vai haver guerras, vai haver amor, não vai haver egoísmo, não vai haver orgulho, as doenças vão desaparecer. Muitas delas vão desaparecer, como já estão desaparecendo. Aprimorar as leis de Deus, ensinamentos simples, como amar aos inimigos, perdão incondicional das ofensas e desprendimento material. O controle do egoísmo e do orgulho. Jesus nos ensinou que devemos lapidar estas arestas funestas e não esperar que a vida as silencie. Muitas vezes a gente vê pessoas arrogantes, prepotentes, egoístas. Nossa, eu já vi demais. Aí, de repente, o que aconteceu? Teve um infarto, teve um derrame cerebral, morreu. A vida silenciou. Cadê a prepotência? Cadê o orgulho? Cadê a vaidade? Cadê o dinheiro? Para que serve? Chamou a senha, vai embora. Anunciou a senha de cada um, vai embora. Não adianta. As leis divinas são naturais e imutáveis. A lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Emmanuel enfatiza a beleza física, moral e espiritual de Jesus ao criar a lei de amor e sua conexão com Deus. Através de suas preces, meditações e sacrifícios,
implorando a seu Pai maior, Deus, o amor, a compreensão, a dedicação, a bondade. A moeda divina é o amor. Sois ricos desta moeda? Lá no plano espiritual não tem euro, não tem libra, não tem dólar, não tem ien, não tem os kwanzas, não tem real. A moeda chama-se amor. Sois ricos de amor? Entra pela porta estreita. Sois pobre? Entra pela porta larga. E aí tereis o que merece. Está escrito no Evangelho. A caridade, o desapego, o combate ao egoísmo e o orgulho. Um dia que o egoísmo e o orgulho não existir sobre a terra, viveremos em paz e harmonia. Olha que beleza. Não vai precisar de médico, não vai precisar de dentista, nada. Não vai ter doença. Porque não existe. Isso aqui é meu. Não, isso aqui é... Perguntaram para Jesus: Senhor, diga a fulano de tal que divida comigo os bens que me confia, que foram deixados pelos meus pais. Aí Jesus diz: quem sou eu para ditar a vós a partilha de vossos bens? Então, cada um de nós temos que ser ricos de amor, de bondade, de caridade, não de dinheiro. Dinheiro é ilusão. É muito bom, é ótimo. Quem não quer ter uma fazenda, um carro, uma caminhonetona, não sei o quê, blá, 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 mas não sei o quê, mas não sei o quê. Pra quê? Você leva o quê? O que você está fazendo para ajudar? Não, pago meus funcionários, isso é obrigação sua. O que você está fazendo para ajudar o semelhante? Qual o sacrifício que você está fazendo? Em que ponto você está fazendo bem? Com serenidade, Jesus nos ensina a fazer o bem sem ostentação, jamais querendo o reconhecimento, apenas a gratidão de Deus, nosso Pai maior. Não adianta a gente querer fazer alguma coisa, você faz, participa, não, participei da pizza, fiz isso, fiz aquilo, eu fiz para ajudar. Pronto, não comenta com ninguém. Que a mão direita fez, a esquerda não precisa saber, não. Mas nós gostamos da pessoa nos enaltecer. Vamos parar com isso. Jesus, por onde passava, deixava sementes de amor, as sementes da bondade, de fé, de esperança, de caridade, de humildade, de perdão, de amor. Então, as sementes que a gente deve semear são essas também. E nós vamos ter uma colheita saudável, ter uma colheita farta. E nosso celeiro estará cheio de amor, cheio de bondade, porque nós tivemos e tratamos as pessoas com amor, e nós nos preocupamos em ser ricos de uma moeda chamada amor. Jesus nos mostrou que o amor é o caminho de nossa evolução moral e espiritual. Aqui na Terra mostrou como viver a lei de amor e causa e efeito. Com tais ensinamentos, Jesus queria que a Terra fosse livre do orgulho e do egoísmo e que atingisse o seu amadurecimento moral e espiritual. Jesus enfatizou sempre em sua jornada terrena a lei de amor, que é o resumo das leis de Deus, caminho à nossa evolução moral e espiritual. Jesus nos mostrou também, através de parábolas, que temos pouca fé, pois não somos capazes de realizar curas que ele realizou, por falta de fé, falta de amor
e de sermos repletos de imperfeições e maus hábitos. Se nós tivermos fé, tivermos amor, nós somos capazes de curar. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Tinha um paciente que fumava muito, e eu dizia sempre: fulano, para de fumar, por caridade. Para de fumar. Pô, mas você está me enchendo a paciência, pai. Eu já te pedi alguma vez dinheiro para comprar cigarro? Não. Nunca pedi. Nunca pediu. Mas para de fumar, por caridade. Então, tchau, vou mexer com você mais não. Sumiu. Certa vez, chega no consultório, cabisbaixo, com bonezinho, todo sem cabelo, estou com câncer no pulmão e metástase no cérebro. Eu fui imbuído de um sentimento de compaixão por aquele cidadão, de um verdadeiro amor. Eu peguei na mão dele, apertei a mão dele com força, disse a ele: você não vai morrer desta doença. Jesus vai te curar. Mas eu falei com fé, com sinceridade e com amor. Quando você estiver tomando aquelas gotinhas da quimioterapia, eleve o pensamento a Jesus e peça a Ele para te curar. Ele ficou curado, trabalhou, morreu de infarto, aos 88 anos. Olha que beleza. É o amor, é a fé. Jesus quer que aprimoremos nossos sentimentos, nossos pensamentos e atitudes, onde o amor prevaleça, o egoísmo não exista, onde o ódio se torne cinzas e o amor sobressaia. Onde haja justiça, que a paciência perdure, que o silêncio se faça em momentos de angústias, e a raiva de angústias e raiva, que a caridade seja uma constante em nosso dia a dia. Pensamentos puros de amor e de bondade. Enfatizo mais uma vez, para conscientizarmos de que somos seres espirituais, vivendo momentaneamente em um corpo material. Procuremos então, meus amados irmãos, melhorar nossos sentimentos, onde o amor prevaleça, a sabedoria e a bondade uma conduta, a serenidade e a afabilidade um modo de vida, muita paz e luz, que Jesus ilumine o lar de cada um de vocês e as nossas mentes, para que com nossa reforma íntima possamos seguir os passos de Jesus, buscando a luz em nosso espírito. Existem, então, essas várias parábolas que já comentamos e, a meu ver, nos tocam e são muito importantes para todos nós. Então, meus amados irmãos, essa é o que eu trouxe para vocês. Muita luz e paz em cada um de seus lares e que Jesus esteja presente em nossos corações. Que nos cabe fazer, então, amar. Nossa moeda tem que ser a moeda chamada amor. Coisas materiais, empréstimos, são temporárias. Os benefícios são muito grandes. E quero ser rico de amor, e não rico entre os homens. Que Deus abençoe a todos e todas, que a luz se faça em vossos espíritos, que tenham consciência dos erros, imperfeições e maus hábitos, e que sejam felizes, tenham uma noite agradável, um sono reparador. E vamos ser ricos de amor. Muito obrigado pela paciência que tiveram aí comigo. Passei um pouquinho do horário. Coisas boas, vou passar do horário. Boa noite a todos. Agora nós vamos passar para a primeira parte da mensagem para vocês. Gostaria que todos desligassem os celulares.
para não atrapalhar a concentração lá dentro. E elevar o pensamento de vocês em Jesus, para que cada um de vocês receba o que vieram buscar aqui na casa. Vamos fazer oração para o Senhor, para gente começar a nossa segunda. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.